Boa noite, que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre. Nós hoje vamos conversar um pouco a respeito do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E nós escolhemos, por uma orientação da casa, falar sobre indulgência. Então, o significado de indulgência em primeiro lugar? Indulgência é a disposição para perdoar culpas, falhas, erros, exercitando a clemência e a misericórdia. Significa também a absolvição de pena, de ofensas, de dívidas, em suma, praticar a desculpa e praticar o perdão, coisa que nos dias atuais nós temos ainda uma enorme dificuldade de realizar isso. A palavra indulgência vem do latim indulgentia, e ela provém de uma outra palavra indulgeu, que significa para ser gentil. Então, a gente já tem aí, no significado e na origem da palavra, os motivos para a prática da indulgência nas nossas relações com os nossos semelhantes. Mas para que a gente aprofunde um pouquinho mais o entendimento a respeito de indulgência, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos algumas perguntas que são importantes para a nossa compreensão. Vamos lá. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Foram os espíritos criados bons e maus? Ou seja, a pergunta procede porque, quando a gente analisa o cenário humano, com as suas diferenças, percebemos que existem pessoas que praticam o mal dia e noite, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. Então, quando se olha esse panorama e diz, meu Deus, será que vós criastes a cada um de nós com essa maldade e com essa bondade? A resposta respondeu: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los, de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si, Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Vamos dar uma analisada nesta resposta. Em primeiro lugar, fomos todos criados simples e ignorantes. Então, no nosso início, nós éramos praticamente iguais, né? Bom, mas acontece o seguinte: quando Deus nos criou, Ele nos deu de herança, imediatamente no momento da criação, não fazem como os pais terrestres, né? Que guardam a vida inteira para quando morrer deixar para os filhos. Não. Ele já deu a herança logo de início. Ó, está aqui o que você precisa, o que você merece. Agora, com essas qualidades em si, contidas em si, qual é a nossa obrigação? Aperfeiçoar essas qualidades. É nisso que reside a perfeição. A perfeição é o resultado do investimento que cada um de nós faz nas qualidades divinas que possui. Bom, mas naturalmente, a partir dessa imposição divina de que nós temos que passar por diversas provas com a finalidade de aprender, de aperfeiçoar as qualidades que possuímos, então vamos ver para que serve a encarnação. Que muitas vezes tem muita gente hoje no planeta Terra perdido sem saber o que é que ele está fazendo aqui. Uma outra pergunta vem responder à nossa dúvida.
Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, e a fim de aí cumprir daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Pronto. A encarnação tem um objetivo essencial, primordial, importantíssimo. Não tem nenhum outro que seja superior a este. Qual é? Investir na nossa perfeição, aperfeiçoarmos a qualidade que nos foi dada, o conjunto de qualidades no Evangelho diz que esse conjunto ele é denominado de virtude. Então, o ser humano virtuoso é aquele que já investiu por diversas encarnações no aperfeiçoamento das qualidades que Deus lhe concedeu. Então, nós temos aqui esse objetivo. Muitos de nós pensam assim: meu objetivo é ter dinheiro, é ser rico. Sendo rico, eu sou feliz. Eu já tenho pessoas que declararam para mim o seguinte: eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro. Outros, quando eu tiver uma casa. Outros dizem assim: a minha vida são meus filhos. Então, a gente percebe, se compararmos essas respostas com o objetivo da encarnação e qual foi a finalidade da nossa criação, que nós cometemos enormes enganos durante os nossos processos encarnatórios. E nesse processo de perder tempo, de não investir naquilo que é o objetivo real, que é o aperfeiçoamento para alcançar a felicidade, faz com que cada um de nós tenha um determinado nível evolutivo. Então, eu tenho um nível evolutivo, cada um de nós aqui que está assistindo essa palestra tem um nível evolutivo diferente. Isso não quer dizer que nós fomos esquecidos por Deus, não, porque todos nós temos exatamente a mesma herança, as qualidades divinas, e todos nós temos o mesmo objetivo, que é aperfeiçoamento para alcançar a felicidade. O restante, minha gente, são só ferramentas necessárias a esse processo de autoaperfeiçoamento. Dentro da doutrina espírita, sempre nós somos convidados a que a nos aperfeiçoarmos, fazermos uma reforma íntima. Em que consiste a reforma íntima? Você identificar os pontos negativos que ainda possui e trabalhar para se livrar deles, e descobrir as suas qualidades divinas e trabalhar para fazê-las desenvolver-se em você. Então, isso é importante que a gente entenda, para que a gente não chegar no final da vida, passou a vida toda investindo em ganhar dinheiro, muito dinheiro. E algumas vezes nós prejudicamos a nossa conduta moral em virtude desse objetivo, que é uma ilusão. Por quê? Porque por mais dinheiro que você tenha, na hora que você morre, o dinheiro fica aí. Por mais bens que você tenha, os bens ficam aí. Então, somos nós que temos que ter essa visão para que a gente não perca o tempo ou a encarnação, quando poderia dar passos bem largos em cada uma delas para o desenvolvimento das qualidades divinas que possuímos. Bom, com isso, nós vamos chegando a algumas conclusões. Vamos ver o que a gente pode deduzir de cada uma dessas questões anteriores. Todos fomos criados simples e ignorantes, ponto pacífico, isso, e por consequência imperfeitos. Então a gente não tem motivo nenhum para estar criticando A, B ou C, porque se todo mundo foi criado imperfeito, para que a gente está falando um do outro?
Para que a gente está querendo que se afastar do outro, odiar o outro, porque o outro é diferente de nós? Por que a gente cria tanto preconceito? Segundo ponto, todos nós passaremos por etapas de aperfeiçoamento através das diversas reencarnações. Outra coisa que a gente também não aceita. Ah, e por que não me lembro dos erros que eu cometi no passado? Porque se você se lembrasse, a sua vida seria um verdadeiro inferno. Porque você não conseguia, por exemplo, viver bem, satisfeito, alegre, feliz, sabendo que você foi responsável pela morte de uma, duas, 10, 50 pessoas. E que uma parte dessas pessoas hoje estão constituindo a sua família biológica. E aí, imagina só, no livro Missionários da Luz, se não me engano, tem uma passagem que conta a história de um determinado espírito que teve que reencarnar numa família, cujo pai dessa família, e que seria o pai desse espírito naquela encarnação, tinha sido assassinado pelo filho, o espírito que ia encarnar. Então, imagine você conviver com a realidade dessa. Deus, na sua sabedoria infinita, chegou e disse: não, olha, vamos fazer o seguinte: entra nas encarnações, esquecendo tudo que fez de errado, e nessa encarnação ele começa uma nova construção. Pronto. Aí você não vai viver acossado pelos pecados anteriores, os erros, os crimes. Imagina uma pessoa reencarnar para estar se lembrando de tudo de errado que fez em outras reencarnações. Claro que Deus não teria proposto jamais uma situação como essa. Então a gente tem que entender que o esquecimento é uma benção providencial para que a gente comece uma nova vida, desenvolvendo qualidades, melhorando-se como pessoa, realizando o bem. Esse é o objetivo dessa cada etapa encarnatória. Naturalmente, se você investe na encarnação, sabendo que esse é o objetivo essencial de cada encarnação que você atravessa, então o que é que você vai fazer? Você vai olhar para dentro de si, coisa que a gente também não gosta, né? Observar os defeitos que tem e também descobrir as qualidades que possui e que estão lá de uma maneira latente, não foram desenvolvidas, estão lá aguardando o investimento. Então, cada defeito que eu percebo em mim, não tenho que ter medo dos defeitos. Se Deus já me fez imperfeito, então, naturalmente, que eu não tenho que ter medo da imperfeição, porque a minha origem foi na imperfeição. Mas eu quero, o meu futuro é a perfeição. E com ela virá a felicidade. Então, nessas etapas, nós vamos depurando as imperfeições e aprimorando as qualidades. Isso nos transforma gradativamente em pessoas mais felizes. Ora, mas Deus, por que você está fazendo com que a gente ande por esse caminho aí que você acabou de relatar para nós? Porque, na medida em que você investe nas suas qualidades e depura seus defeitos, você se diferencia daquele que não fez o mesmo investimento, daquele que ainda está cometendo os mesmos erros do passado. Então, isso faz com que a gente seja diferente um do outro. Se não, vejamos. Vejam só. Podemos, então, concluir que as diferenças que observamos uns nos outros decorrem naturalmente de, dois pontos, estágios evolutivos diferentes. Eu sou mais inteligente do que meu irmão. Por quê?
porque eu desenvolvi a minha inteligência, utilizei para o bem, e nessa encarnação eu venho me apropriar desse patrimônio que eu desenvolvi. Segundo ponto, as reencarnações, que é um processo universal, você reencarna em locais e em culturas diferentes. Então, eu já vivi na China, eu já vivi na Grécia, eu já vivi nos Estados Unidos. Eu passei, em algumas das minhas encarnações, eu passei por esses países aí. Uma vez nós estávamos fazendo um trabalho de dobramento lá no centro, e a espiritualidade nos conduziu todos em grupo para visitar a Grécia. E eles disseram: nós vamos visitar a Grécia porque vocês vão se recordar de uma passagem da vida de vocês em que vocês cometeram uma atitude não muito benéfica em relação a alguém. Pronto, nos levou até lá e disse que nós não precisávamos temer porque a gente sabia alguma coisa aí de grego. Eu aqui nessa encarnação não entendo nada de grego, né? Mas isso foi dito. Então, isso só corrobora essas passagens que a gente tem pelos mais diversos países. Ora, se eu estou submetido, repare, em sexos diferentes, em famílias diferentes, em países diferentes, em estágios evolutivos diferentes. Numa encarnação, eu fui um catedrático numa universidade famosa, no outro, eu fui por um ser humano simples, que eu tive uma família simples. Então, naturalmente, que todas essas diferenças vão interferir nas minhas qualidades e defeitos. E eu vou ser diferente do meu vizinho, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai. Eu vou ser diferente. Agora, diferenças não significa exatamente que são defeitos. São diferenças. Eu investi mais, meu irmão investiu menos. Ou ele investiu mais e eu investi menos. Então, repare, muitas vezes a gente fica com inveja do nosso semelhante. Por quê? Não tem motivo. Simplesmente porque seu vizinho, seu irmão, seja quem for, vai chegar no mesmo ponto que você. Vai chegar no mesmo ponto que você e você vai chegar no mesmo ponto que ele. Então, nós não deveríamos, de maneira nenhuma, estar amedrontados, ficar com inveja, praticar vinganças. Não, eu tenho que me vingar porque fulano fez isso comigo. Você, sob as ordens divinas, as leis divinas são justas e são misericordiosas também. Por isso a indulgência existe, que é para, no momento em que a gente perceber o erro do outro, já que a gente investiu no nosso autoconhecimento, a gente entende que o erro daquele irmão nosso já foi praticado por nós. E o que eu devo fazer? Eu devo fazer o seguinte: me aproximar dele na medida do possível, se ele aceitar também, e dizer para ele: olha, não precisa fazer isso. Por quê? Porque você vai conseguir, se você pratica o mal, você vai responder por isso. Reparem, mas eu não conheço a pessoa não aceita meu conselho, não tem problema. Vou contar uma historinha a vocês. Durante um período de tempo da minha vida, eu ia até um açougue perto da minha casa e tinha um rapaz lá que vendia verduras. E eu, de vez em quando, comprava as verduras na mão dele. E ele estava lá trabalhando, tranquilo e tal. Aí, depois de um certo tempo, ele desapareceu. E eu achei estranho aquilo, parece que ele tinha passado o ponto, alguma coisa desse tipo. Bem, quando foi a minha surpresa que, determinado dia, eu estava voltando lá do centro, aí passei diante de um bar. E esse rapaz estava lá bebendo.
Agora, ele não entrava no bar, não ficava sentado na mesa bebendo. Ele ficava no muro, exposto, com uma garrafa no muro do bar e um copo de cerveja na mão. E eu passei a primeira vez, observei aquilo e fui embora. Passei outra vez, lá estava ele de novo. E dessa vez eu notei já que estava num grau de embriaguez avançado. Aquilo me incomodou. Poxa, aquele camarada trabalhava ali tão direitinho, tão certinho, a gente não via isso, tal. Aí o que é que eu fiz? Bom, eu não vou chegar lá para dizer para o camarada, olha, não beba não. Né? Ele poderia virar para mim e dizer, ó, eu não devo nada a você, eu bebo com meu dinheiro. Então o que é que eu fiz? Toda vez que eu passava, eu elevava o meu pensamento a Deus, a Jesus, e pedia por aquele espírito. Toda vez que eu passava. E continuei fazendo isso por longos meses. Pois bem, quando foi um dia, eu fui surpreendido pela ausência dele. Claro, antes que alguém questione isso, eu não sei se ele mudou de bar, mas lá ele não estava mais. Eu agradeci ao Criador porque eu optei por aceitar que ele realmente tinha mudado aquela conduta. E isso foi verdade mesmo, porque depois, algumas vezes, eu passando por ali, eu via ele caminhando, mas já não estava nenhum no estado de embriaguez nem nada, completamente sóbrio. Então, eu optei por aceitar a ideia de que ele deve ter mudado a conduta dele. E nunca mais vi bebendo naquele mesmo lugar. Não vi. Então, isso é uma forma de você ajudar. Ao invés de eu ficar preconceituoso, olha aí, o camarada bebendo, se embriagando, e eu adotando uma postura de criticar, não. Eu simplesmente coloquei a ferramenta que eu tinha, era pedir a Deus por ele. E eu fiz isso durante um longo tempo. Para mim foi uma satisfação muito grande em perceber que ele não mais tinha aquela atitude, que eu acho que foi ótima para a vida dele. Então a gente tem toda a condição de, ao invés de nos posicionarmos preconceituosamente, sem perdoar o outro pelo erro que ele está cometendo, ou seja, deixando de ser indulgente, porque na medida em que eu sou indulgente, eu perdoo o irmão pelo erro que ele está cometendo e peço a Deus que ele supere aquela dificuldade. Então, isso é indulgência. Alguém, recentemente, eu tive um processo numa reunião que eu estava, um amigo meu, no final da reunião, ele falou sobre essa questão do Covid, que nós tínhamos uma funcionária que teria que, a gente colocou para ela vir por semana 3 vezes. E ela pegava ônibus e pegava o metrô. Aí, quando estava no fim da reunião, esse amigo meu se pronunciou de uma forma, veja bem, não era o motivo da reclamação dele, da colocação que ele estava fazendo. Não, ele estava certo. Mas a forma como ele se pronunciou foi de uma forma agressiva. Eu não considerei muito, apesar de não ter gostado, mas não considerei aquilo. O que eu me lembrei é que aquele detalhe tinha passado despercebido por mim. E se essa mulher pega a Covid e morre, como é que eu ia ficar com esse sentimento de culpa? Aí, imediatamente, procuramos uma outra alternativa para que ela ficasse em casa, passando a pandemia. Quando a pandemia passar, ela volta a trabalhar conosco sem perda do salário dela. Então, quando foi logo a seguir, eu não falei nada com ele, não devolvi a forma agressiva, apenas tomei providência porque eu achei providencial
a atitude dele me falar isso. Tinha evitado eu cometer um erro. Aí ele, não contente com isso, chegou, mandou um zap para mim e dizendo que nós estávamos obrigando a criatura a trabalhar. Eu não respondi nada. Fiquei calado, estava calado, fiquei. E continuei trabalhando para poder fazer o projeto que era deixar a pessoa que trabalhava conosco em casa. Aí, resultado, quando ele fez essa observação, 2 dias depois que ele mandou o zap, aí eu sentei calmamente, comecei a escrever. Fulano, a respeito da observação que você fez, eu quero agradecer, porque foi, para mim, foi um lembrete muito válido. Muito obrigado por você ter feito isso. E, em seguida, relatei as providências que a gente estava tomando para deixar a criatura em casa. Pronto. Qual não foi a minha surpresa? No dia seguinte que eu abro o Zap, tá lá uma mensagem dele, até extensa, disse: Dilson, você me desculpe pela maneira que eu me expressei naquele dia. Às vezes, realmente, eu perco o controle. Queira desculpar por isso. Gente, eu fiquei emocionado. Primeiro, porque era uma alegria em ver que eu tinha agido certo, eu não tinha devolvido aquela agressão. Eu fui, na realidade, indulgente com ele. Aproveitei o que ele tinha me dado de bom e não considerei o que ele tinha feito. Eu poderia medir, se, poxa, eu não vou responder, não, porque se eu responder, pode agravar esse conflito e a gente perder a companhia desse irmão nosso que trabalha conosco. Pronto, fiz isso. E qual não foi a minha surpresa agradável? Foi que eu tive essa resposta. Então, essas reencarnações que a gente atravessa, tem essa finalidade de você aprender. As diferenças que nós observamos nos outros decorrem dos estágios diferentes de evolução e, portanto, todos possuem ou possuíram os mesmos defeitos. Desta forma, já que estamos no mesmo barco, a conduta de compreender que o outro tem essa ou aquela deformação moral ou física em função do estágio evolutivo que ele se encontra e que ele irá, na mesma condição que eu, alcançar o mesmo estágio que eu estou, e eu vou alcançar o mesmo estágio que ele está. Então, naturalmente, eu vou compreender esta verdade fácil, se torna a prática do perdão e da indulgência. Compreendendo o estágio daquele irmão nosso, mas espera aí, você quer perdoar, por exemplo, um acontecimento recente nosso, que foi essa questão do estupro de uma criança de 6 até os 10 anos e que terminou por engravidar a criança. Ah, vamos acabar com esse camarada, vamos prender, ele vai passar pelo que ele infligiu àquela criança. Meu Deus! E a nossa indulgência? Quem sabe quantos de nós já fez a mesma coisa em épocas remotas? Não fazemos hoje, porque, graças a Deus, a gente conseguiu um nível evolutivo maior. Ele não. Então, ele está precisando do meu socorro, do meu entendimento, do meu perdão. Então, isso é importante que a gente compreenda. Na medida em que a gente se coloca nessa condição, gente, as diferenças não pesam, não servem de motivo para a gente agredir o outro. E a gente é capaz de perdoar. E quando você faz isso,
você sente dentro de você que você evoluiu, que você foi capaz de ter uma conduta semelhante à de Jesus quando aqui estava. Quando ele dizia para a mulher adúltera: mulher, onde estão os que lhe acusam? Aí ela responde: eles se foram, Senhor. Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Pronto. Resolveu a situação toda, com poucas palavras. Então, isso é o que devemos fazer quando percebermos o erro, o defeito do outro. Não é evidenciar uma conduta também de apontar o erro alheio. Né? O popular diz para a gente o seguinte: quando você aponta para alguém, você, você aponta um dedo para aquela pessoa, mas você aponta três para você. E é verdade. E nós temos que nos habituar a isso. Nós temos que fazer isso. O desenvolvimento da nossa indulgência é uma qualidade divina que está dentro de nós e é obrigação nossa, é dever nosso nos aprimorarmos, nos livrarmos dos defeitos. Não é à toa que lá no 17º capítulo, Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai, tem lá um texto cujo título é o dever. E ele diz o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura humana, primeiro consigo própria e depois com os outros. O dever é a lei moral da vida. Então, o objetivo, gente, é esse: é a gente se tornar uma pessoa melhor. Outro ponto importante que também nos é lembrado através de uma outra parábola, o argueiro e a trave, nossos defeitos e os defeitos alheios. Nós vemos o quê? O mal que está nos outros. Diz uma historinha indiana, se eu não me engano, que os nossos males a gente carrega numa mochila que está nas costas. Então, como nós estamos em fila, a gente só consegue enxergar os erros que estão na sacola do outro. E esquece que você está carregando a sua, também cheia de defeitos. Aí, o que é que impede o auto-reconhecimento dos defeitos que possuímos? Um outro problema que a gente carrega, o orgulho. O orgulho se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Todas as ações humanas têm um componente do orgulho. O orgulho induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Eu eu não quero parecer defeituoso. Ah, se eu tiver aqui uma verruga no meu rosto, eu devo tirar logo, porque eu quero estar bonito, né? A gente pensa isso. Aí, se fulano tiver uma verruga, eu disse, olha que coisa feia. E esquece que você está num patamar evolutivo bem semelhante ao dele. Então, a indulgência, ela não, quando a gente pratica a indulgência, nós não vemos o defeito do outro. Ou se nós vemos, fica calada. Não tem que estar popularizando isso, divulgando isso. Aquele é um problema daquela pessoa. Eu não tenho o direito de evidenciar para quem quer que seja o defeito que ele possui. E a gente é muito bom nisso, praticar a maledicência. Então, sede, pois, severos convosco e indulgentes com o outro. Lembrai-vos que julga em última instância, que vê os pensamentos. Deus é quem julga os nossos pensamentos. Não esqueçam. Para quem trabalha na minha área de psicologia, tem uma coisa que eu cheguei à conclusão. Eu não preciso que ninguém aponte meus erros, sabe por quê? Porque eu carrego todos eles na minha consciência. Eu tenho não sei quantas personalidades aí, de acordo com a reencarnação. Se eu tive 100 reencarnações, eu tenho 100 personalidades.
E eu carrego as imperfeições que eu não cuidei, assim como também carrego as qualidades que eu desenvolvi. Então, está tudo aqui comigo. Então, para que eu vou falar dos outros? Não, eu vou ser indulgente. Eu vou perdoar um erro que ele cometeu. Ele não tem o esclarecimento que, eventualmente, eu já consegui. Ou então, uma pessoa que está acima do meu estágio evolutivo, se ela já compreende essa verdade da indulgência, ela não vai falar para ninguém. Mas se ela tiver uma amizade muito grande comigo, ela pode chegar para mim e dizer: ó, fulano, Gilson, por que você não dá uma olhadinha nisso e nisso? Acho que você precisava melhorar essa situação. Então, meus amigos, se nós todos praticarmos essa qualidade que todos possuímos, se a gente conseguir desenvolver e torná-la parte da nossa personalidade, ela vai ficar impregnada e na próxima encarnação eu já não terei a dificuldade que eu tive nessa, para eliminar esse defeito que é a maledicência, a crítica. A gente disfarça assim, é crítica construtiva, é crítica. Quando você vai falar um defeito para alguém, não é crítica que você vai fazer, porque a forma que você vai falar, a intenção com que você vai falar, é para o bem daquela pessoa. Então você tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado. Ser cuidadoso com relação a isso. Isso é indulgência. Praticar a indulgência nada mais é do que você estar constantemente perdoar o outro pelo erro que ele comete. Ah, não, mas fulano me deu um prejuízo enorme, me ofendeu. Quantas vezes a gente não ouve isso? Ah, fulano me ofendeu. Fulano não tem o nível de compreensão que você gostaria que ele tivesse. Quantas vezes tratamento das pessoas a gente percebe, ah, eu estou bastante decepcionado com alguém, eu estou frustrado com alguém. Por quê? Porque você está procurando a perfeição no outro e esquecer da sua. Ele ainda não chegou onde você imaginava que ele tinha chegado. E você, muitas vezes, nem sabe onde é que está. Então, você não tem nenhum direito, não julgueis para não seres julgados. Essa é uma atitude de indulgência, primeiro consigo próprio, porque você vai realmente estar numa condição melhor quando você desenvolve isso e você se torna uma pessoa mais caridosa, que é capaz de amar o seu semelhante, independente do erro, do nível evolutivo em que ele estiver, porque você desenvolveu suas qualidades, se aproximou um pouco mais da perfeição e agora, cada vez que a gente faz isso, a gente compreende por que o erro está no outro, porque ele ainda não conseguiu identificar, porque ele ainda não conseguiu investir. Mas no dia em que ele se descobrir, ele vai modificar o seu comportamento e se tornar uma pessoa muito melhor, talvez, do que cada um de nós. E que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, agora e sempre.